Por que tantos cristãos vivem endividados, sufocados financeiramente, presos em ciclos de pobreza, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo pedindo a Deus por provisão? Será que Deus quer que você viva assim? Será que a Bíblia tem respostas práticas sobre dinheiro? Ou isso é assunto só do mundo secular? Hoje você vai descobrir 8 hábitos bíblicos que, se aplicados com fidelidade e disciplina, vão transformar completamente sua vida financeira. Não é magia, não é teologia da prosperidade. São princípios eternos que Deus estabeleceu desde o princípio e que funcionam para quem os obedece. E o mais impressionante é que a maioria dos cristãos conhece esses princípios, mas não os pratica, e por isso continuam na mesma situação financeira ano após ano. Então, se você está cansado de viver no aperto, de não conseguir pagar as contas, de sentir que nunca sobra nada no final do mês, presta atenção, porque o que você vai ouvir agora não é teoria, é sabedoria divina testada ao longo de milênios, e se você aplicar, sua vida financeira vai mudar, não da noite para o dia, mas vai mudar, porque a palavra de Deus não falha. Provérbios 10, versículo 22 diz: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. Deus quer te abençoar financeiramente, mas Ele tem princípios, e se você ignorar os princípios, você não vai experimentar as bênçãos. Então vamos aos 8 hábitos. O primeiro hábito é honrar a Deus com as primícias. E aqui entra o tema mais polêmico entre cristãos: o dízimo. Muitos dizem que dízimo é da lei, que não é para a nova aliança, que é invenção de pastor para ficar rico. Mas vamos ver o que a Bíblia realmente diz. Malaquias 3, versículos 8 a 10. Deus faz uma pergunta direta: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Isso é forte. Deus chama de roubo quando você não dá o dízimo, e diz que há uma maldição sobre quem não dá. Mas aí vem a promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa é a única vez na Bíblia inteira que Deus diz: me prove, me teste, vê se eu não cumpro. E aqui está o princípio. Quando você honra a Deus com as primícias, com os primeiros 10% de tudo que você recebe, antes de pagar qualquer conta, você está declarando: Deus, o Senhor é prioridade. O Senhor vem primeiro, e eu confio que o Senhor vai fazer os 90% restantes renderem mais do que os 100% sem a sua bênção. E sabe de uma coisa? Funciona. Não porque você está comprando a bênção de Deus, mas porque você está entrando no princípio espiritual que Ele estabeleceu. Tem gente que ganha 5 mil reais e não sobra nada, e tem gente que ganha 2 mil, dá o dízimo e sobra. Por quê? Porque quando você honra a Deus, Ele repreende o devorador, Ele protege suas finanças, Ele faz o pouco render muito. E isso não é mágica, é obediência gerando bênção. O segundo hábito é fugir de dívidas como se foge do pecado. Provérbios 22, versículo 7 diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Quando você se endivida, você se torna escravo, você perde liberdade, você perde paz, e você amarra seu futuro a um fardo que vai sugar sua energia, sua alegria e sua fé. A cultura do mundo te ensina a parcelar tudo, a financiar tudo, a comprar agora e pagar depois. Cartão de crédito, empréstimos, consórcios, financiamentos. E antes que você perceba, você está devendo mais do que ganha. E aí começa o desespero. As contas não fecham, os juros comem seu salário. E você entra num ciclo vicioso que parece não ter saída. Mas a Bíblia é clara. Romanos 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, exceto o amor. Deus quer que você viva livre de dívidas. E isso não significa que você nunca pode financiar uma casa ou um carro, mas significa que você precisa ter sabedoria. Não compre o que você não pode pagar. Não parcele no cartão sem ter certeza de que vai conseguir pagar. E se você já está endividado, faça um plano. Corta gastos. Vende o que não é essencial e começa a pagar suas dívidas da menor para maior. Isso se chama bola de neve. Você elimina a menor e usa o dinheiro que sobra para atacar a próxima. E em alguns meses, você vai ver progresso, e em alguns anos você estará livre. O terceiro hábito é guardar e poupar. Provérbios 21, versículo 20 diz:
Na casa do sábio há comida armazenada e azeite, mas o tolo gasta tudo o que tem. O sábio poupa, o tolo gasta tudo. Simples assim. Se você gasta tudo que ganha, você nunca vai sair do lugar. Você vai viver sempre no limite, sempre dependente do próximo salário, sempre sem reserva para emergências. E aí vem o imprevisto, o carro quebra, o filho fica doente, você perde o emprego e você não tem nada guardado. E aí você se desespera, entra no cheque especial, pega empréstimo e o ciclo de dívidas começa de novo. Mas se você tivesse o hábito de poupar, mesmo que fosse só 10% do que ganha, você teria uma reserva, um colchão financeiro, uma segurança. E alguém pode dizer, mas eu ganho tão pouco que não dá para poupar. Eu te garanto, sempre dá, sempre. Não é questão de quanto você ganha, é questão de disciplina. Se você ganha R$1.000 e poupa 100, no final de um ano você tem R$1.200 guardados. Pode parecer pouco, mas é infinitamente mais do que ter zero. E com o tempo, esse hábito vai mudar sua mentalidade. Você vai parar de viver só para o presente e começar a planejar o futuro. Provérbios 30, versículo 25 fala das formigas. Elas não têm supervisor, mas no verão armazenam comida para o inverno. Elas pensam à frente, e você precisa fazer o mesmo. Poupe nos tempos de fartura para ter reserva nos tempos de escassez. Porque os tempos de escassez vêm, e quando vierem você vai agradecer por ter sido sábio. O quarto hábito é trabalhar com excelência e dedicação. Colossenses 3, versículo 23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando você trabalha, você não está trabalhando só para o seu chefe, você está trabalhando para Deus. E Deus vê seu esforço, Deus recompensa sua dedicação. Mesmo que seu chefe não reconheça, Deus reconhece. Tem gente que reclama que ganha pouco, mas não se esforça. Faz corpo mole no trabalho, chega atrasado, sai mais cedo, faz o mínimo possível. E aí fica esperando promoção, aumento, bênção. Mas não funciona assim. Provérbios 12, versículo 24 diz: a mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos serão submetidos a trabalhos forçados. Se você quer prosperar, você precisa ser diligente, precisa dar seu melhor, precisa se destacar pela qualidade do seu trabalho. E quando você trabalha com excelência, as portas se abrem, as oportunidades aparecem, porque as pessoas percebem quem é comprometido. E Deus também percebe. E Ele tem maneiras de te promover que você nem imagina. Mas você precisa fazer sua parte. Precisa ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito. E tem outro detalhe importante. Não seja preguiçoso. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10 diz: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Deus não abençoa a preguiça. Se você tem condições de trabalhar, trabalhe. Não fique esperando que Deus faça um milagre enquanto você está sentado no sofá. Deus abre portas, mas você precisa se levantar e atravessar. O quinto hábito é não amar o dinheiro. E aqui tem uma confusão gigante. 1 Timóteo 6, versículo 10 diz: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Dinheiro em si não é mal, é neutro. Pode ser usado para bem ou para mal. Mas quando você ama o dinheiro, quando ele se torna seu Deus, quando você faz qualquer coisa para conseguir mais, aí você está em terreno perigoso. Jesus disse em Mateus 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Você não pode servir aos dois. E servir ao dinheiro significa colocá-lo como prioridade máxima. Trabalhar tanto que não tem tempo para Deus, para a família, para a igreja. Fazer negócios desonestos porque o lucro vale mais que a integridade. Viver estressado, ansioso, com medo de perder o que tem. Hebreus 13, versículo 5 nos ensina: seja a sua vida sem avareza. Fiquem contentes com o que vocês têm, pois Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Contentamento, essa é a palavra. Você pode trabalhar para melhorar de vida, mas não pode viver insatisfeito. Não pode viver sempre querendo mais, sem nunca estar em paz com o que tem, porque aí você vira escravo da ganância. E a ganância nunca é saciada. O sexto hábito é ser generoso. Lucas 6, versículo 38 diz: deem e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. A generosidade abre portas espirituais. Quando você dá, você está declarando: eu confio que Deus vai suprir. Eu não estou preso ao que tenho. Eu reconheço que tudo vem dele e por isso eu posso compartilhar. E generosidade não é só para quem tem muito, é para todo mundo. Jesus viu a viúva pobre colocar 2 moedinhas na oferta e disse que ela deu mais que todos os ricos, porque ela deu do que precisava, não do que sobrava. E Deus honrou aquilo. Provérbios 19, versículo 17 diz:
Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quando você ajuda alguém necessitado, você está emprestando para Deus, e Deus paga de volta com juros. Mas generosidade não é só dinheiro, é tempo, é atenção, é disposição para ajudar. E quando você desenvolve um coração generoso, você para de viver preso na mentalidade de escassez. Você entra na mentalidade de abundância, porque você confia que Deus é provedor. E quanto mais você dá, mais Deus te dá para você dar mais. É um ciclo de bênção. O 7º hábito é planejar. Provérbios 21, versículo 5 diz: os planos do diligente tendem à fartura, mas a pressa excessiva, à pobreza. Se você não planeja suas finanças, você está planejando fracassar. É assim simples. Você precisa saber quanto ganha, quanto gasta, para onde seu dinheiro está indo. E precisa ter um plano, um orçamento. Senta, pega um papel ou abre uma planilha. Lista todas as suas receitas. Lista todas as suas despesas. Separa em categorias: moradia, alimentação, transporte, lazer. E vê onde você pode cortar. Porque com certeza tem gastos desnecessários. Aquele streaming que você mal usa, aquele delivery toda semana, aquelas compras por impulso. Corta. Redireciona esse dinheiro para pagar dívidas, para poupar, para investir. E planeje para o futuro. Não só para o mês que vem, mas para o ano que vem. Para daqui a 5 anos. Para daqui a 10. Onde você quer estar financeiramente? Quanto você quer ter guardado? E o que você precisa fazer hoje para chegar lá? Lucas 14, versículos 28 a 30 fala sobre isso. Jesus diz que ninguém começa a construir uma torre sem antes calcular o custo. Você precisa saber o que vai precisar e planejar para conseguir. E tem mais. Planeje seus impostos, planeje suas aposentadoria. Não deixe tudo para a última hora. Não viva só o hoje sem pensar no amanhã, porque o amanhã vem e se você não se preparou, você vai sofrer. O 8º e último hábito é buscar primeiro o reino de Deus. Mateus 6, versículo 33 é a base de tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você colocar Deus em primeiro lugar, Ele cuida do resto. Se você prioriza o reino, Ele provê suas necessidades. E isso não é desculpa para ser irresponsável. Não é para você cruzar os braços e esperar que o maná caia do céu. Você precisa trabalhar, poupar, planejar, fazer tudo o que já falamos, mas você faz tudo isso confiando que Deus é a fonte, não o emprego, não o salário, não o investimento, Deus. Filipenses 4, versículo 19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus é o provedor. Então você trabalha, mas confia em Deus. Você poupa, mas não coloca sua segurança no dinheiro. Você planeja, mas reconhece que é Deus quem dirige seus passos. E quando você vive assim, você tem paz. Mesmo quando as coisas estão apertadas, você tem paz. Porque você sabe que Deus não falha. Ele sempre cuidou de você. E sempre vai cuidar. Agora vamos recapitular os 8 hábitos para você não esquecer. Primeiro, honre a Deus com o dízimo. Segundo, fuja de dívidas. Terceiro, poupe sempre. Quarto, trabalhe com excelência. Quinto, não ame o dinheiro. Sexto, seja generoso. Sétimo, planeje suas finanças. Oitavo, busque primeiro o reino de Deus. Esses 8 hábitos não são difíceis, mas exigem disciplina, exigem perseverança e exigem fé, porque você vai ter momentos de dificuldade, momentos em que vai parecer que não está funcionando. Mas continue, não desista, porque a palavra de Deus não volta vazia. E se você aplicar esses princípios, você vai colher os resultados. E quero que você entenda uma coisa: Deus não mede prosperidade só pelo tamanho da conta bancária. Prosperidade bíblica é ter o suficiente para suprir suas necessidades, ajudar outros e viver em paz. Não é ter mansão, carro de luxo, vida de ostentação. É ter o suficiente e ser grato. É viver sem dívidas e sem ansiedade. É ser generoso porque você confia que Deus sempre provê. 3 João, versículo 2 diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Deus quer que você prospere, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Mas a prosperidade da alma vem primeiro, porque de que adianta ter muito dinheiro e estar vazio por dentro? De que adianta ser rico e estar longe de Deus? Então comece hoje. Não espere o mês que vem. Não espere o próximo salário. Começa agora. Escolhe um desses 8 hábitos e aplica. Pode ser o dízimo, pode ser começar a poupar, pode ser fazer um orçamento. Escolhe um, aplica. E quando você dominar esse, adiciona outro e outro. E em alguns meses, sua vida financeira vai estar completamente diferente. E se você está endividado até o pescoço, não desanima.
Deus é especialista em reverter situações impossíveis. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele fez sol parar. Ele ressuscitou mortos. Suas dívidas não são grandes demais para ele, mas você precisa fazer sua parte. Precisa parar de gastar o que não tem. Precisa fazer um plano e precisa confiar que Deus vai te ajudar. Agora eu quero que você faça algo prático. Pegue um papel e uma caneta, ou abre as notas do celular e escreve: eu me comprometo a aplicar esses 8 hábitos bíblicos nas minhas finanças. E assina, e coloca a data, porque quando você escreve, você está declarando um compromisso. E esse compromisso vai te lembrar nos dias difíceis. E se você conseguir, vá até os comentários e escreva: eu decido honrar a Deus com minhas finanças a partir de hoje. Declare isso, profetize isso sobre tua vida, porque Deus honra quem o honra. E quando você se compromete publicamente, você cria uma responsabilidade, e essa responsabilidade te ajuda a permanecer fiel. Deus quer te abençoar. Ele quer que você viva livre, livre de dívidas, livre de ansiedade, livre de escassez. Mas você precisa andar nos princípios dele, você precisa obedecer a sua palavra. E quando você faz isso, as bênçãos vêm, não da noite para o dia, mas vêm, porque Deus é fiel e a palavra dele não falha. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, alguém que está lutando financeiramente, alguém que precisa de esperança e direção, porque essas verdades podem mudar vidas. E Deus pode usar você para levar essa mensagem para quem precisa. Em nome de Jesus, que você prospere em todas as áreas da sua vida, que você seja cabeça e não cauda, que você empreste e não peça emprestado, e que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz consigo dores, esteja sobre você e sua família. Amém.